Ora viva, bem-vindos a este vídeo sobre sistemas de equações lineares. Vamos começar por um exemplo que espero será esclarecedor sobre vários elementos de vocabulário usados nas equações diferenciais. E vamos estudar uma equação muito básica, que é a equação da segunda ordem, com licença, linear homogénea a coeficientes constantes, logo o A, B e o C pertence a R, por exemplo, são constantes pertencendo a R. E aqui vamos fazer não sei como dizer, uma substituição para transformar esta equação num sistema de equações lineares. E vamos ver o que é que acontece. Logo, aqui vamos dizer que a nossa incógnita y é uma função de t e as derivadas são feitas em relação à variável t. E vamos considerar então esta equação e acrescentar a esta equação uma nova equação, x é igual a y'. Logo, x vai ser também uma nova incógnita que nós tomamos igual à derivada de y, ou seja, derivada em relação ao tempo. Logo, o que é que esta substituição faz? Ela acrescenta uma nova condição à condição anterior e nós passamos, no fundo, de uma equação a um sistema, simplesmente ao introduzir esta nova incógnita. Então vamos ver qual é o efeito desta transformação. Este novo sistema vai escrever-se de que maneira? Logo, se eu tenho que x é igual a y', isso quer dizer que x' vai ser igual a y de segunda, e substituindo na primeira equação, eu vou ter a de x' mais bx mais cy, que é igual a zero. Bom, aqui eu vou querer dividir por a, logo vamos assumir que o a é diferente de zero, o que no absoluto implica que é mesmo uma equação da ordem 2 que nós estamos a considerar, porque o coeficiente da derivada de segunda ordem é não nulo. Logo, ao fazer isso, como é que eu posso reescrever o meu sistema? Desta maneira, vamos ter y', que é igual a x, e vou poder escrever x' em função das derivadas, logo dividindo por a, isto vai dar aqui um menos, e vamos ficar com bx mais cy. Uma vez que nós escrevemos este sistema sob esta forma, vamos utilizar uma nova notação. Vamos introduzir um vetor z de t, cujas componentes vão ser x de t e y de t. E não é muito difícil de ver que na primeira coluna deste sistema nós temos a derivada do vetor z de t, cujas componentes são x' e y'. E se nós olharmos a segunda, o membro da direita do sistema, nós vamos ter xy, que vai ser multiplicado por uma certa matriz, cujos coeficientes são fáceis de determinar, porque nós temos então, na primeira linha, menos BA, menos B sobre A vezes X, mais menos C sobre A vezes Y, enquanto que na segunda linha o coeficiente é 1x mais 0y, ou seja, 1 e 0. Então, temos esta expressão que podemos escrever na forma A, uma matriz 2 por 2, vezes Z, que é aqui um vetor que é 2 por 1.
A mesma coisa com o vetor da derivada, de z, também é 2 por 1. Logo, o que é que nós fizemos, ao final de contas? Nós começamos com uma equação linear ordinária da segunda ordem, etc., etc., e mostramos que era equivalente a um sistema de equação, a uma equação vetorial linear, ou seja, aqui temos uma matriz de primeira ordem. Logo, isto não foi, ou seja, esta equivalência não é grátis, ou seja, como é que nós baixamos, ao final de contas, a ordem da equação inicial de 2 para 1? Isso foi feito ao custo de introduzir uma nova variável, uma nova incógnita, x igual a y'. No absoluto, vai ser sempre mais fácil resolver uma equação da primeira ordem, linear, do que uma equação da segunda ordem. Isso tem, no entanto, um custo, que é de introduzir uma nova incógnita, x. Logo, diminuímos a ordem da equação, mas aumentamos o número de incógnitas. Logo, isto tem outro interesse. Quando nós vamos estudar os valores próprios da matriz A. Logo, vocês sabem da álgebra linear que esses valores próprios vão ser raízes do polinómio característico da matriz. Vamos olhar aqui um polinómio da variável lambda, que é o determinante de A menos lambda, a identidade. Logo, eu tenho a expressão da minha matriz A, isto é, então, menos B sobre A menos lambda, menos C sobre A aqui e 1, e aqui menos lambda. Logo, o determinante aqui vai-me dar, então, menos lambda, menos menos, isto tudo vai ficar mais B sobre A mais lambda, menos menos também vai ficar mais C sobre A. Desenvolvendo, isto vai dar lambda ao quadrado mais B sobre A lambda mais C. E como eu disse, estes valores próprios são as raízes deste polinómio. Aqui C sobre A, esqueci-me. Logo, multiplicando por A, isto vai me dar A lambda ao quadrado mais B lambda mais C igual a 0. Logo, esta equação, o que é que ela determina? Ela determina os valores próprios, que eu em geral vou escrever VP, da matriz A. Mas vocês lembrarem-se, e este polinómio já agora, antes de ir mais longe, chama-se o polinómio característico de A. Mas se vocês lembrarem-se do problema inicial, o que é que nós estávamos a resolver? Nós estávamos a resolver esta equação diferencial. E há uma relação entre o polinómio característica da matriz grande A e esta equação. É que, no fundo, aquilo que nós estamos a determinar, esta equação é simplesmente aquilo que a gente chama a equação característica da equação linear que está aqui, DO, que está aqui. E assim a gente percebe de onde é que vem o termo característico, simplesmente porque esta equação é o polinómio característico, é o múltiplo escalar do polinómio característico da matriz, que pode ser associada a esta equação, por esta mudança. Esta não é bem uma substituição, porque nós estamos aqui a acrescentar uma equação por esta... não tenho nome para isso. Não me recordo do nome.
o que eu queria acrescentar é que, por além disso, do facto das raízes da equação característica permitirem caracterizar um sistema fundamental das soluções desta equação, a gente tem agora uma interpretação algébrica dessas raízes como valores próprios da aplicação linear grande A associada a essa equação por esta mudança por este processo, não é mudança de incógnita, vamos chamar isto este processo. E no fundo, aquilo que eu quero vos mostrar com este exemplo é que aquilo que nós vamos estudar vão ser essencialmente, ou seja, os sistemas de equações lineares, eles vão escrever-se desta maneira, sistemas de EDOs, eles vão essencialmente escrever-se desta maneira, x, y' igual a ax mais by, e eventualmente mais uma função, vamos chamar f de t. Y' é igual a cx mais dy, mais eventualmente uma função g de t. Esses sistemas estão intimamente relacionados com equações diferenciais lineares a coeficiente constantes da segunda ordem. Por estes sistemas, essa relação pode ser vista introduzindo um vetor, z de t, cujos componentes são o x e o y de t, e o sistema, uma vez que a gente faz esta mudança de notação, escreve-se na forma de uma equação diferencial vetorial. C. E aqui vamos acrescentar um vetor grande B de t, no caso de uma equação que é um sistema que é não homogéneo, e onde aqui a matriz é a matriz do sistema A, B, C e D, e onde o termo não homogéneo vai ser um vetor cujas componentes são f de t, g de t. A resolução destes sistemas é extremamente elementar e é essencialmente fazer o processo inverso daquilo que nós fizemos no exemplo de introdução, no exemplo de motivação, é de escolher uma das variáveis, x ou y, função da expressão da matriz, dos coeficientes da matriz. Às vezes há uma escolha que é um bocadinho melhor do que a outra. Vamos supor aqui que vamos supor aqui, por exemplo, que o x, que o c, aqui vamos supor que o c é diferente de zero, e o que é que vai acontecer quando eu faço isso? Não, vamos supor, a escolha é simplesmente a estética. Eu vou escolher b diferente de zero, de forma a poder resolver a primeira linha da equação em ordem y, ou seja, isto vai-me dar y, que é igual a 1 sobre b vezes x' menos a vezes x menos f. Substituindo na segunda equação, isso vai-me dar 1 sobre b x segunda menos a x' menos f', que vai ser igual a cx mais dy mais g. E vamos separar aqui o cálculo desta resolução, simplesmente para mostrar que ao fazer, ou seja, ao resolver em ordem x, nós, e substituindo na outra equação, nós já temos aqui uma equação diferencial de ordem 2, linear, coeficientes constantes, aqui não homogénea. Não homogénea. Isto é fácil de ver, é a segunda ordem. É linear, aqui os coeficientes são constantes, ou seja, o coeficiente da derivada segunda vai ser 1 sobre b, da derivada primeira vai ser menos a sobre b, e aqui eu esqueci de fazer uma coisa. Aqui nós temos que também substituir
o y, foi isso que eu esqueci. Aqui vamos ter que pôr, aliás, vamos ter que pôr esta expressão aqui dentro. Logo, o coeficiente do x segunda é constante, o coeficiente do x' também vai ser constante, porque a gente temos aqui o d, vamos fazer aqui aparecer d sobre b x', e o coeficiente do x, aparece aqui uma constante, e a gente, se olhar aqui, vai aparecer menos a sobre b, também vai ser constante, e depois vamos ter um termo não homogéneo que vai se obter a partir de f', de f e de g. Mas, essencialmente, temos aqui uma equação que sabemos resolver, ou que somos sempre, isto é sempre, na verdade, eu devia ter aqui dizer, vamos dizer, nos casos que nos vão interessar, é sempre possível fazer isso. Aqui eu deveria normalmente fazer uma hipótese que é o determinante de A é diferente de zero. Mas eu deixo-os, isto pode ser um TPC, vocês verem o que é que acontece quando o determinante de A é igual a zero. Posso dizer muito brevemente, sem escrever, se o determinante A é igual a zero, quer dizer que a matriz não é invertível, quer dizer essencialmente que as linhas da matriz são linearmente dependentes, são colineares, e quer dizer essencialmente que a equação de cima é equivalente à equação de baixo. Ou seja, só temos uma única equação. Só que se vocês olharem esta equação com alguma atenção, vocês vão ver que é simplesmente uma equação linear da primeira ordem a coeficientes constantes em x, e temos aqui um parâmetro, que é a função y de t, que vai introduzir um certo grau de liberdade, mas este tipo de equações, isto é essencialmente uma equação da forma x' menos ax igual a qualquer coisa, nós sabemos resolver este tipo de equações. Pelo método de fator integrante ou qualquer método que vocês queiram usar. Outro aspecto destes sistemas de equações lineares é o estudo da sua estabilidade. Logo, este estudo é restrito a esta situação, ou seja, aos sistemas da forma x' é igual a x mais by, y' é igual a cx mais dy, que são essencialmente sistemas que são autónomos. Ou seja, são equações da forma y' igual a uma certa função de y, que nós já estudamos. Não há aqui um termo não homogéneo que criaria uma dependência em função de t. A derivada depende só da função e não do tempo. A condição do determinante ser diferente de zero não vamos tratar esse caso. Agora não me estou a lembrar porquê. Porque que não estudamos o caso onde o determinante é nulo. E bom, talvez me volte enquanto estou a fazer o vídeo, mas não é o caso que é tratado. E provavelmente tem a ver com o facto que é uma situação degenerada e ou demasiado complicada ou demasiado simples, basicamente. Mas eu depois, eventualmente, ao final, eu vou-me recordar de porque que a condição determinante ser não nulo é importante. Nos casos que nos vão interessar, o determinante vai ser não nulo. Bem, fui rever as minhas notas e as minhas referências, e o caso com o determinante igual a zero é de facto um caso degenerado que é fácil de estudar. Como eu não preparei nada
para falar sobre isso. Eu não vou tentar improvisar uma aula sobre este caso e vou, sem vergonha, deixá-lo em trabalho para casa, sendo que os casos interessantes é quando o determinante é diferente de zero e o caso onde o determinante é igual a zero trata-se de forma semelhante em mais simples. Bem, onde é que eu estou? Logo, o primeiro passo no estudo dos sistemas de equações autónomos vai ser de determinar as soluções de equilíbrio, como nós vimos para as equações autónomas, soluções de equilíbrio. E o que é que são estas soluções de equilíbrio? São soluções constantes, ou seja, são soluções onde nós vamos ter z de t, que é igual a um certo vetor z0, pertencente a R2. Logo é fácil, como no caso das equações autónomas, ver que vamos ter que a derivada de z de t vai ser igual a zero e que, se eu chamar o sistema aqui sigma, nós vamos ter, neste caso, que se z0 satisfaz a equação, sigma é equivalente a dizer que o vetor nulo vai ser igual a A vezes o vetor z0. E é aqui que a hipótese do determinante ser diferente de zero é agradável, porque, sendo a matriz invertível, este sistema tem uma única solução, que é z0 é igual ao vetor nulo. Basta multiplicar pela matriz inversa. No caso, que eu não vou estudar, onde o determinante é nulo, o que nós temos é que não temos um só vetor constante, que é a solução de equilíbrio do sistema, mas vamos ter uma reta vetorial que vai ser a solução de equilíbrio do sistema. E pode parecer mais complicado, porque nesse caso vamos ter que estudar a estabilidade de todos os pontos dessa reta vetorial, mas na verdade torna-se muito mais simples, torna-se semelhante ao caso de uma equação autónoma. Como é que nós estudamos a estabilidade destas soluções de equilíbrio? Resolvendo, no caso geral, esta equação, essencialmente. Logo, a resolução passa pelo estudo dos valores próprios da matriz A. E há essencialmente três casos, porque sabemos que os valores próprios são raízes da equação característica, raízes do polinómio característico, igual a determinante de A menos lambda identidade, que é um polinómio aqui. As matrizes que estamos a considerar A é uma matriz que é 2 por 2, logo isto vai ser um polinómio em lambda de grau 2. E sabemos que as raízes podem ser duas raízes reais distintas, uma raiz real. Dupla, vou considerar duas raízes reais distintas, duas raízes complexas, também distintas porque conjugadas, e o caso de uma raiz real dupla. Logo, são estes três casos que vão nos permitir determinar a estabilidade da solução de equilíbrio, que é simplesmente a solução nula. Então vamos começar pelo caso mais simples, que é o caso de dois valores próprios reais da matriz A, e nós lembramos que esses valores próprios
vão ser associados vetores próprios que satisfazem a seguinte propriedade, ou seja, Z1 diferente de 0 e Z2 diferente de 0, que são vetores de R2, tais que A multiplicado com Z1 vai ser igual a lambda 1 vezes G1, e a mesma coisa com Z2. Inspirando-se daquilo que foi feito para as equações lineares de segunda ordem, nós vamos procurar uma solução, Z de t, da equação, Z' de t, nós estamos a tentar resolver é Z' de t vezes A vezes G de t. Nós vamos procurar uma solução da seguinte forma: uma constante vezes E de lambda 1 t vezes Z1 mais uma constante real vezes E de lambda 2t vezes Z2. Logo, substituindo na equação, nós podemos calcular a derivada, Z' desta solução. Isto vai nos dar C1 lambda 1 é de lambda 1t vezes Z1. Estamos a derivar em ordem ao tempo. O C1 é uma constante, o vetor Z1 também é uma constante, mais C2 lambda 2 é de lambda 2t vezes Z2. E também vamos multiplicar o vetor A, o vetor Z por A, e vamos ver aquilo que dá. Pela linearidade do produto matricial, isto vai dar C1 é de lambda 1t vezes A de Z1, mais C2 é de lambda 2t vezes A vezes Z2. E aqui utilizamos estas relações entre valores próprios e os seus vetores próprios associados para ver que isto vai nos dar C1 é de lambda 1t vezes lambda 1 Z1 mais C2 é de lambda 2t vezes lambda 2 Z2, que é exatamente aquilo que a gente temos aqui. Logo, aquilo que nós demonstramos é que, de facto, uma solução que tem esta forma, uma constante de exponencial lambda 1t Z1 mais outra constante vezes uma exponencial lambda 2t Z2, é a solução desta equação vetorial. Logo, porquê que esta solução, de facto, vai nos dar a solução geral do nosso sistema, que eu tinha chamado sigma? É a solução geral de sigma. Ou aqui vou dar um argumento semi-rigoroso, passando um bocadinho sobre propriedades de álgebra linear que eu sei que não foram estudadas com cuidado. A primeira propriedade que é importante é que, sendo os valores próprios distintos, estes vetores próprios que aparecem aqui não podem ser colineares. Não são colineares. Em particular, isto significa que não são linearmente dependentes. São linearmente independentes. E disso resulta que estas soluções também são linearmente independentes. Logo, temos uma base do espaço de solução desta equação. Já agora, qual é a dimensão do espaço de solução desta equação? É uma equação de ordem 1, logo vai fazer aparecer uma única constante de integração, mas a gente lembra-se que as constantes de integração, vamos chamar quer dizer, as constantes de integração para uma equação vetorial vão ser vetores, logo vão envolver dois parâmetros. É um argumento heurístico
volto a repetir, temos aqui z' é igual a z, onde z são funções vetoriais pertencendo a R2. Para passar à solução z de t, eu tenho que fazer uma primitivação. Isto é um argumento heurístico. Isso quer dizer que z de t é conhecido a uma constante. É determinado a uma constante de integração. Só que uma constante de integração para vetores vai ser um objeto R2, o que vai nos dar duas constantes reais, duas componentes, dois números reais. Daí aparecerem aqui 2 graus de liberdade para a nossa solução. Também podíamos fazer o outro raciocínio, que é dizer que se nós resolvermos por substituição este sistema, como nós vimos que podemos fazer, vamos reduzir-nos a uma equação de segundo grau, uma equação diferencial ordinária do segundo grau, e nós sabemos que o sistema fundamental de soluções de uma equação diferencial ordinária de ordem 2 linear a coeficiente constantes é dimensão 2. Logo é natural, aqui também serve. O espaço de solução serve de dimensão 2. Bem, logo temos a expressão da solução geral desta equação e queremos estudar a estabilidade da solução de equilíbrio. Vamos chamar Z0T igual a 0T. Logo, como é que essa estabilidade vai ser estudada? Essencialmente, olhando o limite, quando t tende para mais infinito, da solução z de t. Logo, há um caso que é bastante simples, que é o caso onde um dos valores próprios é estritamente inferior a zero e outro é estritamente superior a zero. Este primeiro caso. E o que é que acontece quando a gente faz a passagem ao limite, de t tende para mais infinito? Bem, lambda 1 é estritamente inferior a zero, logo esta exponencial vai tender para zero, quando t tende para mais infinito, enquanto lambda 2 é estritamente superior a zero, isso significa que esta exponencial vai tender para mais infinito, quando t tende para mais infinito. Logo, em particular, nesse caso, nós temos que a norma de z de t, do vetor z de t, norma euclidiana, vai ser igual, então, à norma de, então vamos escrever isto aqui, t z de 1 mais c2 é de lambda 2t z de 2, com um vetor aqui que tende para o vetor nulo, e um vetor aqui, cuja sua norma tende para mais infinito. Logo, por continuidade da norma, o limite, quando t tende para mais infinito, vai ser mais infinito. Isso quer dizer que z de t, a norma de z de t, tende para mais infinito e vai afastar-se da solução de equilíbrio igual ao vetor nulo. Logo, isto vai criar uma situação que é instável, porque a solução afasta-se da solução de equilíbrio. Outro caso interessante é o caso onde lambda 1 é superior a zero e podemos assumir estritamente inferior a lambda 2. Então, nesse caso, podemos pôr em evidência, ou seja, temos g de t igual a e de lambda 2 de t vezes c1 de
é de lambda 1 menos lambda 2 de t vezes Z1 mais C2 vezes Z2. E estamos numa situação semelhante à situação anterior. Aliás, é isso que eu devia ter feito aqui, para explicar isto um bocadinho melhor. Eu devia ter posto em evidência a exponencial de E de lambda 2t. Ou seja, devia ter escrito assim. Isto é igual a E de lambda 2t vezes C1 de E de lambda 1 menos lambda 2 de t de Z1 mais Z2 vezes C2. E aqui nós temos esta norma aqui vai tender para a norma de Z2C2. Aqui vê-se mais facilmente. Esta parcela é constante, esta parcela aqui tende para zero, isto tende para mais infinito. Vamos fazer aqui o mesmo cálculo, a mesma avaliação. Vamos usar outra cor. Aqui, isto é uma parcela que vai tender para zero, é mais infinito. Isso significa que a norma do Z vai tender para mais infinito. Logo, nós temos aqui também uma situação que é instável, que a solução afasta-se da solução de equilíbrio. Afasta-se porque vai ao infinito. Logo, isto dá um critério muito simples de... Quer dizer, falta estudar um caso, que é, antes de concluir, falta estudar o caso onde são ambas negativas, imaginamos, lambda 1 inferior a lambda 2 inferior a 0. E aqui é até mais fácil, não vou fazer os detalhes todos do raciocínio, mas no caso onde ambos os valores próprios são negativos, isto vai tender para zero, isto vai tender para zero. Isso quer dizer que o Z vai tender para zero, e vai tender para zero, mas quer dizer que vai tender para a solução de equilíbrio. Logo, neste caso, quando ambos os valores próprios são negativos, nós vamos ter que a solução é estável. E permite-nos um critério, no caso onde os dois valores próprios são números reais distintos, muito simples, que é que, a partir do momento onde há um valor próprio que é positivo, logo, se um dos valores próprios é positivo, pelo menos um dos valores próprios é positivo, então temos uma solução que é instável. Ambos, para ter a estabilidade, temos que ter que ambos os valores próprios sejam negativos. O caso onde temos uma raiz real dupla é um bocado mais complicado, porque envolve noções de álgebra linear que vocês também não estudaram. Essencialmente temos um problema muito semelhante ao caso das raízes duplas de equações da segunda ordem, coeficiente constantes, que é que quando nós temos uma raiz dupla, é claro que se eu considerar um vetor, vamos considerar este vetor, como é que eu vou chamá-lo? Vou chamá-lo Z índice D, vetor próprio associado a lambda D. É relativamente fácil verificar que Z de T, vamos chamar Z1 de T, igual a E de lambda D de T vezes o vetor próprio Z de T é a solução do nosso sistema, linear, ou da nossa equação vetorial. Z' é igual a A vezes Z. É exatamente o mesmo cálculo que nós fizemos no ponto anterior, quando eu faço A Z1, isto vai me dar E de lambda D de T vezes lambda D
vezes ZD, é utilizar a propriedade que A vezes ZD é igual ao valor próprio vezes GD, propriedade de definição do valor próprio. E quando nós derivamos Z1, Z'1, derivamos então só o exponencial, porque o ZD é um vetor que é constante, vamos ter lambda D é de lambda D T Z de T, ZD. Logo, estas duas coisas são iguais, isso quer dizer que a equação é satisfeita. Temos um problema? Que vai ser determinar Z2 de T uma solução linearmente independente de Z1. Logo, isso envolve, como eu disse, argumentos de álgebra linear, teoremas, propriedades que vocês não estudaram. E, além disso, também envolve um conceito que também vocês não estudaram, e para o qual vocês não têm as ferramentas matemáticas necessárias para poder estudar, que é o conceito de exponencial de uma matriz. No entanto, eu posso dar um truque, posso dar a solução, que é de procurar a solução Z2 de T da seguinte forma: é de lambda T mais a identidade mais T vezes A menos lambda identidade. Aqui vamos introduzir um vetor grande V. Aliás, vamos escrever isto de forma diferente. Isto aqui temos uma matriz e vamos multiplicar por um vetor grande V, tal que essencialmente V não é vetor próprio associado a lambda D. Ou seja, o que a gente quer é um vetor grande V, tal que A menos lambda, a identidade de grande V, seja diferente da zero. Porque se for igual a zero, vocês sabem que isto eu posso escrever na forma A menos lambda de identidade, porque isto é ZD, é a identidade de ZD, vezes ZD, igual ao vetor nulo. E eu deixo em exercício verificar que é a solução. Em relação ao estudo da estabilidade, no caso, então, onde temos uma raiz dupla, um vetor próprio, que é a raiz dupla da equação característica, do polinômio característico, aqui é muito simples, não? Porque nós temos agora a expressão da solução geral, não? Z de t vai ser igual a uma constante C1 vezes Z1 de t mais C2 vezes Z2 de t. E se vocês olharem com atenção as expressões de Z2 e a expressão de Z1, podem reparar que ambas, aqui é um lambda D, ambas fazem aparecer a exponencial de lambda T, e que depois de simplificações, esta solução geral, ela escreve-se exponencial de lambda T vezes T vezes um certo vetor que eu vou chamar grande V1 mais T, outro vetor que eu vou chamar grande V2. E não é muito difícil. Façam o cálculo para mostrar que escreve dessa forma, mas não é muito difícil de ver que a estabilidade vai ser inteiramente determinada pela exponencial. Logo, quando nós temos um lambda t, um lambda d, que é positivo, vai ser instável. E quando nós temos um lambda d, que é negativo, vai ser estável.
simplesmente porque aqui a norma da solução z de t vai tender, quando o lambda é positivo, para mais infinito, e quando o lambda d é negativo, a norma da solução vai tender para zero, ou seja, vai tender para a solução de equilíbrio. Finalmente, o último caso, logo recordo que aquilo que a gente estamos a resolver é esta equação vetorial, cujos lambda mais ou menos são os valores próprios da matriz A, que são as raízes do polinómio característico da matriz A. E também deixo em exercício vocês verificarem que a solução geral desta equação vai escrever-se E de alfa t, alfa vezes t, de C1 exponencial de I beta Z1, Z mais, ou seja, associado ao valor próprio com mais beta, mais C2, E de I beta, Z menos. Logo aqui estou a baralhar-me um bocadinho com as notações, não quero que elas sejam demasiado confusas, ou seja, nós vamos chamar Z1 a solução que corresponde ao mais, ou seja, o vetor próprio corresponde ao mais beta, ao mais I beta, e vamos chamar Z2 aquele que corresponde ao menos I beta. Então, logo aqui vai ser Z2. Temos aqui dois casos. O primeiro caso, que é fácil de concluir, é o caso onde a parte real do valor próprio é estritamente positiva. E nesse caso não é muito difícil de ver que a norma de Z, a norma euclidiana, vai ser inferior. Eu aqui disse positivo, mas queria ver negativo, desculpa. Caso negativo, vai ser inferior ou igual a exponencial de alfa t mais vezes o módulo de C1 vezes a norma de Z1 mais... Aqui estou a falar de norma euclidiana, mas é um pequeno abuso de linguagem. Mas vamos tratar como se fosse a norma euclidiana. No módulo de Z2, porque o que é que eu estou a dizer aqui, essencialmente, é que nós temos dois números complexos. Ou seja, Z escreve-se, como eu disse, X e Y. Se vocês olharem para esta expressão, todos os termos quase que aparecem aqui são números ou vetores de números complexos. C1 é um número complexo, exponencial I beta é um número complexo, Z1 é vetor cujas componentes podem ser números complexos, e assim por diante. Logo, se eu tenho um vetor assim que pertence a C2, o que é que vai ser a norma de Z? Bem, vai ser simplesmente a norma a raiz quadrada do módulo de x ao quadrado mais módulo de y ao quadrado. Onde aqui não é x ao quadrado, como em R, é módulo de x ao quadrado. O x é um número complexo. Mas, bom, isto são tecnicidades que eu não quero que vocês... que vos perturba muito, porque aqui o que nós vemos é que nós temos aqui um número finito e temos aqui a exponencial de alfa θ, e como o alfa é negativo, isto vai tender para zero quando t tende para mais infinito. Isso quer dizer que isto tudo vai tender para zero quando t tende para mais infinito, e temos uma solução que é estável. Quando o alfa é estritamente positivo, aqui tem que recordar que as soluções que nos interessam são soluções que são reais. Aqui, este vetor, como eu disse, é um vetor cujas componentes são números complexos. E aqui vamos considerar a parte real deste vetor z de t. E eu deixo aqui em exercício mostrar
que a parte real de E de t vai escrever-se na forma E de alfa t vezes um certo vetor que eu vou chamar ou seja, vezes cosseno de beta t, vezes um certo vetor que eu vou chamar W1, que pertence a este R2, mais seno de beta t, vezes um certo vetor a componentes reais W2. Logo aqui, um argumento intuitivo e um pouco impreciso seria dizer, mas aqui nós temos a exponencial de alfa t com um expoente alfa que é positivo, isto vai tender para mais infinito, e logo a minha solução também vai tender para mais infinito, pelo menos em norma. E é aquilo que vai acontecer. Agora, o problema é que nós temos que tentar perceber qual é o impacto eventual deste fator da exponencial e se ele pode limitar, impedir a solução de tender para mais infinito. E aqui eu também vou passar um bocadinho sobre os detalhes, mas vou fazer uma pequena representação uma pequena representação geométrica para vos mostrar como é que evolui este objeto, hein? Sendo que estas coisas são vetores. Vamos começar por um caso simples. Imaginam que o vetor W1, vamos escrever aqui, seja simplesmente o vetor da base canónica, e aqui o vetor W2 é um vetor da base canónica. Vocês normalmente sabem, ou seja, W1 aqui, se fosse 1, 0, este fosse 0, 1, vocês sabem normalmente reconhecer neste tipo de comportamento a circunferência trigonométrica. Isto parametriza a circunferência trigonométrica. Uma vez que vocês percebem isso, não deve ser muito difícil de aceitar que se estes vetores são um bocadinho diferentes, vamos imaginar que aqui temos um vetor W2 assim, e aqui um vetor, como é que eu vou pôr, W1 assim, que tipo de movimento é descrito por esta parametrização? Bem, vai ser, tentar aqui fazer um desenho mais ou menos correto, mas ser uma elipse. Logo, em particular, o que está aqui nunca se anula e está sempre a uma distância finita da origem. Logo, esta coisa nunca é zero. E é, diríamos, uniformemente separado de zero. Bom, isso implica que aqui nós temos um vetor cuja a norma pode ser minorada por um número positivo, e isso vai garantir que o limite aqui é mais infinito. Logo, neste caso, temos instável. Há um último caso a considerar, que eu não sei se vou poder... sim, vou poder... vou fazer uma coisa feia, mas vou incluí-lo aqui e talvez devesse ter começado por esse caso, que é o caso onde a parte real é nula, ou seja, a raiz complexa é um imaginário puro. E vocês normalmente deveriam facilmente perceber que se alfa é igual a 0, isto que está aqui é igual a 1, e nós temos aqui, mesmo que seja em C2, uma coisa muito semelhante ao que está a acontecer aqui. Logo, não é nem instável, no sentido em que a solução foge para o infinito, nem estável, no sentido que a solução tende para a origem, é aquilo que a gente chama, depende das referências, indiferente. É essencialmente um movimento deste tipo. Elíptico, à volta da origem.
No caso onde os vetores são os vetores da base canónica, vai-nos dar uma elipse, essencialmente. Logo em bónus, eu queria vos relembrar o método de resolução de um sistema de equações lineares, onde A é uma matriz n por n invertível, determinante não nulo, x um vetor n por 1 e b um vetor dos valores indeterminados, também n por 1. Há uma maneira muito fácil de reencontrar, de resolver, de escrever a solução deste sistema, sendo que vamos escrever o vetor das incógnitas x1 até xn e o vetor dos coeficientes ou indeterminados, vamos escrever b1, bn. Logo, este tipo de sistema, ele escreve-se nesta forma, quando a gente desenvolvemos os produtos. Vamos ter aqui A1 vezes x1 até A1n xn igual a B1, etc. Até a última linha, que é AN1 x1 mais ANN xn igual a Bn. Se vocês não quiserem, não gostarem do estudo, no caso geral, façam o mesmo raciocínio. No caso de uma matriz 2x2, a demonstração é rigorosamente a mesma. Logo aqui nós vamos escrever a matriz A na forma das suas colunas, ou seja, tem n colunas, C1 até Cn. Essas colunas conseguimos vê-la, por exemplo, esta é a primeira coluna, aquela que a gente chama C1, e esta é a última coluna que chamamos Cn. E ela parte, ou seja, nós o método de resolução, ele parte da propriedade do determinante. Logo, o determinante de uma matriz A também se interpreta como o determinante dos vetores colunas de A ou dos vetores de linhas de A. Ou seja, nós sabemos associar uma família de vetores, um determinante associado a essa família de vetores, que vai corresponder ao determinante da matriz associado a essa família de vetores, escrevendo as suas componentes, por exemplo, na base canónica, que é o que nós estamos a considerar aqui. Vai ser o determinante de C1, Cn. E uma propriedade importante do determinante, quando escrito como determinante de uma família, de um conjunto de vetores, é que vai ser linear em cada uma dos vetores. Ou seja, normalmente, se eu faço determinante de... isto é uma propriedade dos determinantes. Se eu pegar em qualquer componente do determinante e fizer uma combinação linear, vamos imaginar aqui μ, um vetor v, mais nu, um vetor w, isto vai ser μ vezes o determinante. Bom, tudo fica igual aqui vezes v, vai tudo igual, mais μ, determinante, fixando todas as outras colunas, w de w. Isto aqui, o que eu estou a escrever é simplesmente que o determinante é uma função linear de cada uma das suas componentes vetoriais. E nós, quando olhamos este sistema, podemos interpretar, escrever este sistema numa combinação linear de vetores. Eu posso escrever isto na seguinte forma: a coluna C1 vezes o escalar x1 mais a coluna
Cn vezes o escalar xn vai ser igual ao vetor b. E aqui temos que simplesmente calcular o determinante de b e de colocar aqui a seguir as colunas restantes, C2, até Cn, e aplicar a linearidade do determinante em relação à sua primeira componente, em relação ao primeiro vetor, isto é, então o determinante de C1, aqui posso escrever C1, x1, C1, x1, C1, mais xn, Cn, C2, até Cn. Vou ter que passar acima, vamos apagar isto tudo. Continuando aqui o cálculo, ali acima, e utilizando a linearidade, isso vai ser a soma, para j igual a 1 até n de xj, determinante de cj, c2, até cn. E vou aqui só escrever os primeiros termos, C1, determinante de C1, C2, Cn, mais x2, determinante de C2, C2 até Cn. Vamos fazer aqui um bocadinho de espaço. Três pontinhos até xn, determinante de determinante de, então, Cn, C2 até Cn. E podemos aqui usar outra propriedade do determinante. Mas antes até vamos observar uma coisa, é que esta coisa que está aqui é o determinante de A. E agora, ou seja, é um determinante onde todas as colunas são as colunas de A. E podemos agora usar outra propriedade do determinante, é que esta determinante é o determinante de uma matriz onde temos duas colunas que são iguais. Se olharmos também o último determinante, vai ser o determinante de uma matriz onde temos também duas colunas iguais. E qualquer determinante que vai aparecer aqui abaixo vai também ter esta propriedade que temos determinantes de uma matriz onde vamos ter duas colunas iguais. E nós sabemos que, nesse caso, o determinante vai ser igual a zero. São todos iguais a zero. Aqui também são todos iguais a zero. Logo, uma forma rápida de perceber porque é que o determinante de uma matriz que tem duas colunas idênticas é zero, é simplesmente se lembrar da interpretação geométrica do determinante. Ou seja, o determinante, o que é que ele vai medir? Ele vai medir o volume do paralelepípedo gerado pelos vetores C1 e Cn. Logo, se nós temos dois dos vetores que são iguais, isso já não vai gerir um volume. O volume vai ser zero. Logo, ao final das contas, o que é que nós temos? Nós temos que x1 é igual ao determinante de B, C2, até Cn, a dividir pelo determinante de A. Logo, é essencialmente o determinante de A em cima, onde substituímos a primeira coluna pelo vetor B, e em baixo o determinante de A. Ou seja, determinante
de A, onde B na primeira coluna, ou seja, colocado aqui, a dividir pelo determinante de A. Eu deixo em exercícios vocês mostrarem que por uma incógnita qualquer, xj, o que é que nós vamos ter? Vamos ter o determinante de C1, CJ menos 1, B, CJ mais 1, até Cn, a dividir pelo determinante de A. E logo a matriz que está em cima, o determinante que está em cima, é o determinante de uma matriz onde nós colocamos na jésima coluna o vetor B dos coeficientes indeterminados. Bom, confesso que a demonstração não me saiu muito bem, não saiu tão bem como eu queria, mas tem aqui uma demonstração bastante rápida que usa propriedades elementares do determinante, a linearidade em relação às suas componentes vetoriais e o facto que quando nós temos duas colunas, desculpa, idênticas numa matriz, o determinante dessa matriz vai ser zero. Bom estudo